fechada, então a gente fechou a porta e não sabia o que ia ser. Um dia vamos fechar e a gente, sei lá, vamos ver o que vai acontecer. Só que, incrivelmente, assim, passaram-se 4 dias, meu telefone começou a tocar. Cliente pedindo para pegar uma peça, cliente pedindo para... Foi tudo indo para a loja, trabalhando meia porta, fila de gente na loja, na pandemia, foi uma loucura. Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do Quebrando a Banca, o único podcast onde ninguém tem a intenção de te vender um curso, tá bom? Hoje estamos aqui com um convidado muito especial que construiu um verdadeiro império no nicho de bikes, na cidade de Piedade, aqui na região de Sorocaba. Bom dia pessoal, eu sou Aquilino Neto, proprietário da Superbikes Pro Shop aqui em Piedade. E muito obrigado pelo convite. Então, para começar aí, conta pra gente como é que foi a sua jornada para começar a empreender. Eu comecei muito jovem a trabalhar com o meu pai. Meu pai trabalhava no ramo de automóveis, né? E eu trabalhava com meu pai lá, já tinha um capital inicial que a gente começou a comprar um carro, vender uma moto e tal. Mas depois, num determinado momento, eu tinha um sócio novo na loja do meu pai, na empresa lá, e começou a ficar um climão, assim, eu já não me sentia tão à vontade mais na empresa do meu pai, e aí eu decidi montar a loja de bicicleta. Né? Isso com quantos anos? Tinha 19 anos. Então não começou na área de bicicleta, né? Começou na área automobilística. Legal. Mas, só que eu queria já montar muito. Antes, acho que com 13, 14 anos, eu já tive uma oportunidade de montar uma loja de bicicleta. E até nesse momento meu pai tinha um amigo dele, meu pai contou para esse amigo que eu tinha vontade de montar a loja, e esse amigo até se propôs a ser sócio, né? Ser sócio investidor. Mas meu pai queria alguém que fosse comigo no balcão. E esse cara Estivesse ali na campo de batalha. esse cara só queria investir, né? E aí meu pai falou, não, subiu a ideia. Daí a gente esperou um pouco, mas aí essa vontade era tão grande mesmo, que com 19 anos eu já estava na faculdade, eu tinha feito... Foi nas férias, foi meio bem de repente, assim, nas férias, né, eu tinha passado o primeiro semestre na faculdade, eu falei, mas é isso que eu quero mesmo, e fui lá, coisa de um mês, assim, tomei iniciativa e comecei a loja. Sem planejamento, sem estudo, sem ter ideia, assim, nada. Somente um desejo, né? Nada. Só o desejo ardente de fazer acontecer. Era o sonho, acima de tudo mesmo. O sonho mesmo, a paixão pela bicicleta já era muito grande, né? E eu já tinha toda uma bagagem, eu já corria de moto, né, de motocross como criança, andei de moto minha adolescência inteira, mas através da bicicleta, depois de um professor de educação física que representou como esporte alternativo no horário extra curricular, falou, galera, quem quiser vem aqui à tarde, a gente vai andar de bike, eu vou apresentar para vocês mountain bike, mais ou menos assim. Aí me apaixonei pela bicicleta, porque eu sempre andei de moto, mas era num ambiente controlado, não tinha carta, não tinha limitação. A partir do momento que eu, de bicicleta, eu conhecia, eu desbravava a cidade, ia para todo lado, então eu me apaixonei mesmo pela bicicleta, e eu vi o potencial do mercado da bicicleta, e em Piedade não tinha loja, então a gente tinha que ir para Sorocaba para comprar tudo, precisava vir para Sorocaba para arrumar a bicicleta e tal. Então nesse momento a gente tomou a iniciativa de Tomou um impulso ali e foi. É que nem aquela frase, às vezes se a gente esperar o momento certo, as condições perfeitas, tá tudo preparado, planejado, não vai. A gente às vezes tem que ir com o que a gente tem mesmo. Falando nisso, você não teve nenhum impedimento antes de abrir o seu negócio, que você saiu da faculdade, não teve ninguém para falar, não, vou sair da faculdade, ou então o que fez, será que eu vou mesmo? Ou você só foi? Na verdade eu não saí da faculdade mesmo, eu continuei, terminei a faculdade. Eu tive impedimento financeiro, porque eu tinha um capital antes, mas houve um contratempo e eu praticamente estava sem capital. Eu tinha uma moto nova, assim, bem nova, eu vendi essa moto, com o dinheiro dessa moto eu fiz investimento e comprei balcão, ferramenta, estruturei a loja,
mas, por exemplo, o estoque, eu já comecei tudo fiado. Eu não tinha, eu tive a bênção de Deus também, né, de ter pessoas muito importantes que me ajudaram a esse projeto acontecer e dar certo, né. O principal deles, ali meu pai como um grande incentivador, né, moral, também não entrou com capital, não entrou com financiamento, nada, mas ele estava ali para falar, vai dar certo. Então sempre quando eu tinha dúvida, eu falava, pai, o que você acha? Eu falava, acho que é isso mesmo e tal. Então ele sempre estava me dando confiança, né, de seguir, né, minha mãe também, meus pais, na verdade, né. E depois, o meu parceiro, o Wesley Curumim, ele trabalha comigo até hoje, né. Esse cara, ele era um mecânico de bicicleta, tem minha idade, a gente já era amigo na adolescência, ele trabalhava de mecânico de bicicleta numa oficina lá que estava mais parada do que era uma oficina de moto, com bike, mas não estava indo muito bem, e esse cara estava desanimadão lá também, né? E eu cheguei lá e falei, eu já estava decidido a montar a loja. Cheguei lá e falei, vamos montar a loja? Mas ele de primeira falou, vamos. Não perguntou nada, não perguntou quanto eu ia ganhar, não perguntou, ele falou, vamos. Eu falei, então vamos. Na cara e coragem. E ele foi o primeiro contato. E o que a gente precisa? Ele era mecânico, né? Eu não sou. O que a gente precisa de ferramenta? Ele pegou um papel, caneta, marcou, a gente precisa de uma chave de boca, um alicate, um martelo, montou uma lista de ferramentas super básica. Fui lá, comprei as ferramentas, aqui uma loja aqui em Sorocaba. Falei para ele, e agora? E peça onde a gente arruma? Ele tinha um contato de um fornecedor. Naquela época a gente não tinha. Pessoal, a gente está falando de 20 anos atrás, né? Já está falando de 2003, mais ou menos. Exatamente. Então, não tinha internet assim, para a gente pesquisar. Então ele tinha um contato de um fornecedor. E eu liguei para esse cara e falei, vem aqui então para a gente negociar. Peguei o Wesley, subimos na garupa na moto, fui de moto lá para São Paulo. Chegamos lá, na empresa, na distribuidora, era para a época assim, já era bem grande, assim, já, falei, e agora? Ele deu uma lista de preço, compra o que você quiser. Só que aí o cara viu que eu estava perdido, eu e o Wesley, a gente estava perdido, a gente nunca, né, o Wesley trabalhava, conhecia ali a oficina, mas nunca, né, não tinha estoque, comprar, né? Exatamente, né? E eu, muito menos. Ele falou, vou fazer o seguinte, quanto você tem para investir? Eu falei, não me lembro bem o número, 10 mil dá? Perguntei para ele. Ele falou, dá. Ele falou, vamos fazer o seguinte então? Eu falei, então, eu vou mandar para você, eu vou montar um pedido para vocês, eu vou montar a loja para vocês, eu vou mandar para você lá. Pode ir embora que sábado a mercadoria está lá. E eu não conhecia essa pessoa, né? Não conhecia essa pessoa, então eu também fiquei um pouco com medo, né? Ele falou, eu vou mandar para você essas mercadorias semanalmente, todo sábado eu vou estar, toda sexta-feira eu vou estar entregando lá e tudo que você não vender, eu troco para você por uma mercadoria, por outro tipo de mercadoria. Sim, foi muito de confiança. E por outro lado eu também não tinha dinheiro, né? Então eu falei, posso pagar no cheque? Nossa. Ele falou, puxa, pode, tudo bem. Fiz lá os cheques predatados já e o cara mandou. Chegou sexta-feira lá, a loja já estava pronta com balcão, pintadinha, ferramenta, tudo, não tinha nada de estoque. Chegou sexta-feira, no dia da entrega, ele parou o caminhãozinho lá, descarregou, montou a loja para mim. E incrivelmente, na próxima sábado eu já repus mercadoria, no outro sábado eu repus a mercadoria. Nenhuma mercadoria que ele me mandou você trocar, nenhum cheque voltou também, eu já consegui pagar tudo, né? Então, graças a Deus, foi assim, foi na coragem. O cliente chegava e falava, você tem a peça da bicicleta e tal? Eu não conhecia. Eu achava que eu conhecia a bicicleta, eu já pedalava, já estava no esporte, né? Mas eu conhecia o básico do que me agradava, né? Das bikes que eu
sonhava em ter e tal, isso eu conhecia, mas tecnicamente, profundamente, não. Então tem um leque gigante de peças, infinito a quantidade de estoque e tal, né? Então eu ligava para ele, Valmir, o nome dele, né? Da Tica Bike Parts. E ele, Valmir, o cliente tá perguntando aqui sobre a peça e tal. Ele falou, essa peça se chama, por exemplo, um parafuso expander. Eu tenho aqui uma para você sexta-feira. Então toda sexta-feira, esse cara, até hoje, né, me entrega a peça. Depois de um tempo ele me falou assim, ele mesmo me falou, cara, aos poucos você vai conhecer outros fornecedores, né? Talvez nem eu venda para você mais, porque ele era um pequeno distribuidor, né? Pequeno atacadista. Só que, e aconteceu, rapidamente começou a ter gente na minha porta, fornecedores, distribuidores, importadores. Hoje eu compro de quase todos os grandes importadores e distribuidores aqui do Brasil, né? Mas eu ainda compro com ele, porque esse cara foi fundamental, né? Então eu sou muito grato a ele, né? Sou muito grato a ele, sou muito grato ao Wesley, que trabalha comigo até hoje, tem 20 anos que estava comigo. Então a gente junto, né, eu e o Wesley, a gente foi aprendendo, ele foi se aperfeiçoando tecnicamente, eu fui me aperfeiçoando sobre a parte de gestão, a parte de compra e venda de peças, o que vende mais, o que vira mais, entendendo que isso foi muito caro para mim, de certa forma, é entender que o que eu consumia, o produto que eu sonhava em vender, não era o produto que venderia. Por exemplo, eu vim do downhill, uma modalidade extremamente radical, né, na bike, do BMX, do Bicicross, era isso que eu sonhava em vender. Bike downhill e bike BMX. E eu percebi que o mercado dessa linha era muito fraco, muito pequeno, tinha pouca gente que quer comprar. A molecada quer comprar, mas não tem grana, né? Daí já o mountain bike de passeio, né, de endurance, o mountain bike mais tradicional que a gente conhece, eu fui descobrindo na loja, trabalhando, que era aí que era o mercado. Esse é o mercado, né, a bike do dia a dia, era esse o mercado que eu também eu não imaginava trabalhar com uma bicicletaria popular, né? E eu percebi que esse é um mercado interessante, né? Então a gente foi, a loja foi assim, foi crescendo tanto para o lado das bikes esportivas, quanto para o lado popular, que hoje a gente tenta atender todo mundo. Esse clássico aí. Pô, eu gostei muito do que você disse aí, na questão de criar relacionamento. Porque foi o seu relacionamento com o fornecedor ali que, nessa questão de confiança, de você confiar nele, ele confiar em você, que ele te passou as melhores peças, foi no relacionamento que você contou ali com o Wesley, de estar trabalhando junto. E isso é muito importante, né, na vida de qualquer empresário aí, ter bons relacionamentos. Tem uma característica que eu percebi, né, diante dessa jornada, que você enfrentou riscos, né? Por exemplo, você foi no escuro, encontrou o fornecedor e foi, confiou nele. Você poderia ser que ele não te entregasse as peças que você Entregar essas peças que tem parado aí. ou então superfaturasse, você nem perceberia. Então foi um risco que você enfrentou que caracteriza, né, os empreendedores, enfrentar riscos. Isso é muito importante para te dar o sucesso. Acho que a gente precisa confiar nas pessoas, né, pra gente poder crescer e ir longe. Acho que sozinho a gente não vai muito longe. Pessoas, né? Exatamente. Na verdade, isso é fundamental e é onde eu acho que é o principal do meu negócio. É esse relacionamento com as pessoas, com a minha equipe. Todos eles são uma equipe, eu falo que a gente não tinha uma seleção mesmo, né? Graças a Deus eu tenho uma equipe lá de colaboradores que são muito bons, muito competentes, cada um, né, com a sua especialidade, com as suas responsabilidades. Eu não sou do tipo que fica mandando, dando ordem, feio, não, né? Porque eu sei que cada um sabe da sua responsabilidade, então as coisas funcionam muito bem assim, eu não preciso ficar no pé cobrando, sendo extremamente rígido. Esse não é o meu perfil, né? E não vou ser assim, mas isso funciona muito bem, porque cada um sabe exatamente o seu papel, né? E eu confio neles, desde sempre. Fornecedores também, a maioria 90% é muito bem intencionado, assim.
E eles sabem que se a gente Cresce, eles crescem também, né? Então, além do Almir, depois apareceram outros fornecedores muito importantes também na nossa história, né? E que sempre ensinam muito pra gente. Então, isso tudo foi muito legal. E na ponta, com o cliente? A relação com o cliente ali... Porque eu conheço algumas pessoas que só compram na sua loja. Ou que nem Bike Fit, tem gente que mora aqui em Sorocaba, na outra ponta de Sorocaba, e vão fazer o Bike Fit com você, né? Sim. Como que você formou esse relacionamento com o cliente? Porque tudo... Então, o relacionamento ele é tudo, né? Desde nos bastidores, né? Relacionamento com a minha equipe, com fornecedores e depois com clientes também, né? A gente tem uma comunidade muito massa, né? Ciclista é tudo irmão, ciclista é irmão. Às vezes a gente nunca se viu na vida e aí a gente se encontra na trilha lá, tá parado, tá precisando de alguma coisa, quer ajuda eu e tal. Entendeu? Você tá na rua pedalando, passa um carro, dá duas bip, fala, esse cara é ciclista, certeza. Isso mesmo. Então a gente tem uma comunidade muito forte, né? E o relacionamento lojista, né? E clientes, ele é muito forte, a gente se torna amigo, muita facilidade. O cliente chega lá e compra uma bike, compra algum acessório, ou às vezes não compra nada, ele passa lá. É muito comum o cara passa lá para conversar, eu quero te conhecer a loja, que legal, tá? E a gente conversa sobre pedal, sobre aonde pedalar, sobre que tipo de bike ele está usando. E esse cara vira um amigo, depois a gente se encontra nas competições, nos passeios por aí. E você vê que já tem um relacionamento bacana, né? De confiança, inclusive. Mas às vezes esse cara volta lá e compra, às vezes esse cara só passa a comprar comigo. Então é muito legal. A maioria dos clientes que começam a pedalar, que começam a comprar a primeira bike lá no Superbikes, porque ele passa, o resto da vida ele é nosso cliente. O nosso perfil de cliente é um perfil muito fiel, né? E graças a 20 anos de trabalho, né? A gente sempre procurando servir o que é o melhor cliente, né? E aí o cliente sabe disso e volta. Então, graças a Deus, a gente faz um monte de evento, passeios, né? Competições, tudo isso para também contrapartida, né? Sim, essa agrega valor ao cliente, não é só a venda de produto. Também agrega valor, tem esse relacionamento com o cliente que faz ele se sentir mais confiável, que agrega na vida dele onde ir, o que fazer com a minha bicicleta, o que pode melhorar para a vida dele. E não só comprar uma bicicleta boa e acabou. Isso é muito, muito importante na empresa, esse relacionamento com o cliente. Outra coisa que eu achei legal aqui, eu percebi assim de ouvir, né? Que nem você falou com os colaboradores dentro da empresa, você tem um perfil mais de deixar eles trabalharem, deixar eles terem mais autonomia, né? E, cara, eu acho, assim, vendo de fora, acredito que isso é muito por conta do seu perfil de mostrar o exemplo. Inclusive, funciona isso com os clientes. Então, os clientes veem que você vive a bike, que você pedala. Os colaboradores veem que você está ali sempre com um sorriso no rosto, atendendo, tá pela ação, motivando as pessoas pela ação mesmo. Não é palavra, é ação que motiva, né? Isso eu acho muito interessante, cara. Eu acho muito legal. O amor é tudo mesmo. O amor pela bicicleta. Fazer o que gosta, né? Acorda cedo, pedalar todo dia, quase todo dia. Então No frio, no calor. no calor também. Não tem tempo Na mesmo. chuva, né? Na chuva. Uma chuva torrencial, bike só lama, bate pro olho, mas assim, putz, é muita paixão, é muito amor mesmo. Então, quando eu chego na loja para trabalhar, eu chego também para falar da minha paixão. Eu tenho o privilégio de poder trabalhar o que eu amo, né? Então, mistura ali o hobby, o trabalho. É claro que o trabalho também tem Responsabilidade. e aquele momento de estresse, ficar Sim. cansado e tal, mas na maioria das vezes eu tô Tá se divertindo. muito bom. É uma combinação muito legal mesmo. Tem até uma palavra em japonês, né, que mostra quando você gosta daquilo, você faz bem e é uma coisa que agrega as pessoas, né? Quando você combina essas três coisas, funciona muito legal, né? E hoje na loja todo mundo pedala. Todo mundo Todo mundo pedala, né? Nossa equipe, inclusive, teve a competição domingo.
Todos participaram. Um estava competindo e um estava no apoio, lá, no apoio mecânico, na hora ali, na chuva, no barro, ele estava ali à disposição de reparar as bicicletas, entregar água e tal. Estava ali, assim, participando da competição. Essa competição era do quê? Essa foi uma corrida de mountain bike aqui no Parque Ecológico de Piedade. Então, era 3 horas girando no circuito de XCO, que a gente fala, né, o formato olímpico de mountain bike. 3 horas girando no circuito de 3,5 km. Quem dá mais volta ganha, mais ou menos assim, né? Tinham 150, 200 atletas mais ou menos participando. Então, só que como choveu muito, era muito barro, era muita lama, né? Então foi uma guerra. Foi muito legal, foi muito divertido. Você chegou a enfrentar perrengues durante toda essa trajetória, essa carreira? Perrengue, por exemplo, claro, no começo você falou perrengue financeiro, mas durante, você teve algum problema com concorrência, problema com cliente, pandemia? Ah, muitos. Sempre tem um e outro, né? Sempre tem. O primeiro perrengue mesmo foi uma crise política que teve na época da Dilma, do impeachment da Dilma lá e tal, né? Que antes disso, que o povo, eu sentia assim, que as pessoas estavam com muito medo, né? Muito medo. Então, tudo ficava para segundo plano, né? Então, o pessoal meio que esqueceu um pouco as coisas, era tanto medo que ninguém queria. Então, economicamente, isso aí afetou bastante, né? Esse foi um período difícil para mim. E para o mercado da bicicleta em si, né? No pré-pandemia, foi o medo da incerteza. Você não sabia que a gente achava que ia morrer, né? A gente achava que ia morrer. A gente não sabia se ia sobreviver economicamente, com a porta fechada. Então a gente fechou a porta e não sabia o que ia ser no dia da manhã, né? Isso assusta qualquer um, Mas aí Fechar a porta. passaram 3 ou 4 dias, porque quando eu fechei a porta, ainda não era obrigatório fechar a porta, né? Quando eu fechei a porta da loja na pandemia, era aquela coisa de medo, que ninguém queria trabalhar. Eu percebia que os funcionários estavam seguros, né? estavam e estava todo mundo fechando por, né? Então vamos fechar também, porque a gente não sabia, a gente estava indo na onda do que a mídia estava falando naquele momento, que tem que parar mesmo, tá? Vamos fechar e a gente, sei lá, vamos ver o que vai acontecer. Só que incrivelmente, assim, passaram-se 4 dias, meu telefone começou a tocar. Cliente pedindo para pegar uma peça, cliente pedindo para... desses funcionários eu tinha 2 que precisavam muito trabalhar, por questão de um que fazia faculdade, e ele trabalhava no horário de serviço, então se ele parasse, ele não ia conseguir repor essa hora e tal. Então ele estava disposto a trabalhar. Então vamos trabalhar de porta fechada, com todos os cuidados, vai lá 2 trabalhar, para a gente ver. Por 2 dias trabalharam 2, eles não conseguiam trabalhar sozinhos, porque era muita demanda. Aí deu uma acalmada, passou uma semana, se deu uma acalmada, a gente olhou uma cara, né, no telefone, você não me lembra bem, mas eu sei que a gente falou, vamos trabalhar, cara. Foi todo mundo pra loja, trabalhando meia porta, fila de gente na loja, na pandemia, foi uma loucura. Foi um boom gigantesco que teve esse mercado. Cara, era um desespero. Na verdade, o que aconteceu? As pessoas, elas estavam desesperadas, achando que iam morrer. E aí elas queriam uma válvula de escape física, mas mental. Né? Talvez elas não sabiam, mas todo mundo queria esquecer essa coisa de pandemia. E a bike, ela é isso, né? Mais do que fisicamente, ela faz um benefício mental muito grande. E aí formava fila, cara. Gente da região inteira vindo buscar, cara, bicicleta de Marília, de São Roque, de Manda, de Sorocaba, de Torontim. E a gente vendendo tudo. Tipo, eu falava assim, acabava a mercadoria, eu só tinha bike, sabe, pra baixinho. Chegava um cara grandão, falava, essa que você tem, essa que eu vou levar. Eu falei, não é pequena pra você, mas eu quero.
Só tinha uma bike de mulher, chegava um cara e falou, meu, só tenho essa, cara, eu quero. Nossa. E era assim, era uma coisa, a gente não conseguia até, inclusive, dar uma qualidade de atendimento padrão que a gente tem, porque assim a demanda era muito grande, era muito rápido, o cara chegava desesperado para comprar. Então na pandemia, o negócio foi doido, né? Aí depois veio a crise pós-pandemia, que agora a gente está nesse momento, então é um momento muito difícil no mercado, porque todo mundo que queria comprar bicicleta comprou, né? Então ninguém está pensando em comprar bicicleta agora. Então a gente está num momento difícil aí, acredito eu, pelos números, que a gente está saindo desse momento, mas a gente está mais ou menos um ano já, e acabou a pandemia e o negócio vai. Porque aí abriu shopping, abriu academia, abriu tudo, a galera voltou para a vida normal e a bike deixou um pouquinho de lado. Também a concorrência, né? Abriu mais loja também. Cresceu. O mercado em geral cresceu, né? Porque muita gente que nem vendia bicicleta passou a vender. Bike. Mas está rolando uma seleção natural também no mercado, assim, eu acho que assim, tá ficando uns bons, né? Não tanto loja que abriu, já fechou, que já sei, aí, né? Então está tendo uma seleção natural, o mercado vai voltar como ele era antes. E talvez maior, né? Porque o mundo da bike foi apresentado. Exato, com certeza muito maior, porque quem começou a andar de bike de verdade, né? Conseguiu sentir o benefício, o prazer da bicicleta, esse cara não parava. Então o mercado com certeza é maior. Essa pandemia veio para impactar a vida de muita gente, né? A bicicleta acabou transformando a vida de muita gente. Eu mesmo comecei a andar de bike no meio da pandemia. Comecei a aprender a gostar. No primeiro pedal, falei, nossa, nunca mais volto pra pedal. Nunca pedal, ele é sempre horrível. Nunca mais pedal na minha vida. Quando eu vi, eu já tava pedalando. Daí que nem esses tempos aí, um mês atrás, quebrei minha clavícula, andando de bike, e tive que ficar esse período aqui, eu tive que ficar sem andar de bike, mas você sente tanta falta de se movimentar o corpo, de pegar um pedal, que eu tive que comprar o rolo de treino para poder engatar ali e começar a treinar. Senão, o ramo de bicicleta também envolve saúde, né? Então é muito importante, isso impacta muitas pessoas. Não é uma coisa tipo, pô, legal, bicicleta, deixa eu falar. Não, as pessoas que gostam, que começam a criar o hábito de andar de bicicleta, talvez que é muito saúde. E isso é importantíssimo. E o que eu reparo também, até entre as pessoas que andam, eu mesmo já andei com diversos grupos. Aí você vê que tem um grupo ali que é o pessoal que gosta mais de passeio. Então eles vão tirando foto, vão devagarzinho, gostam de conhecer um lugar novo. Tem pessoas que já estão mais viradas para a competição, às vezes ainda não competem, mas querem pegar média, querem pegar uma trilha mais agressiva ali para ter mais adrenalina. Então é legal que mesmo dentro do mountain bike, da bicicleta, existe essas subdivisões, né? É muito grande, né? A bike, falando de saúde, ela é um esporte sensacional. Trabalha principalmente o cardiopulmonar, né? A parte de circulação e tal. Então, é muito saudável. Não tem impacto, né? Você igual na corrida, na caminhada. É um esporte sem impacto, repetitivo, sem movimentos bruscos. Então, se você não cai, né? Ele é um esporte muito seguro de se fazer. Então, só tomar cuidado para não cair. Tá? Mas eu vejo, eu já perguntei isso para alguns clientes, né? Eu sempre faço a pergunta: o que mudou na sua vida depois que você começou a pedalar? Cara, e é unânime. Todo mundo fala minha cabeça. Pô, eu era muito estressado, pô, isso fez um bem mental pra mim, pô, isso me relaxou, minha válvula de escape. Então, a bicicleta... É terapia de muita gente. Terapia, exato. A terapia que a bicicleta proporciona, ela é muito grande. Né? Então, e ela tem sim o mundo da bicicleta. Eu sempre falo lá na loja, pessoal, a gente não é vendedor de bicicleta, a gente é consultor. Né? A gente está aqui para ajudar esse cliente a entrar no mundo da bicicleta. Porque às vezes você chega lá, você não tem noção do que você precisa e do que você quer. E qual é o melhor equipamento para você. A gente está lá
para te auxiliar, falar para você, esse equipamento é melhor, pela sua altura, você anda em tal tipo de tênis, então você precisa ver esse tipo de pneu e tal, e a gente vai dando essa assessoria. Esse é o nosso perfil de atendimento. E aí a pessoa descobre, começa a pedalar, um mundo gigante de oportunidades. Né? Os passeios ciclísticos, cicloturísticos, né? Cicloviagens, tem gente que pedala, eu tenho clientes que pedalam só em viagem. Ele passa a semana inteira, às vezes sem tocar a bike, mas uma vez a cada 15 dias ele bota a bike no carro, vai para uma cidade diferente e pedala num lugar diferente. Vai para uma turma que organiza viagem, vai para o exterior para fazer viagem de bicicleta. Então, os atletas extremamente esportivos, que só querem competição, treinar e competir, né? O meio termo que você falou. Então, eu tento estar ali em todos os grupos, né? Porque eu gosto de tudo que a bike proporciona. Já fiz quase tudo com a bicicleta. Então, isso é muito legal. Né? A comunidade da bike é muito grande e tem as subdivisões dentro dela que depois que você entra no mundo da bike, você vai se identificando. Né? Pô, meus amigos, eu gosto mais desse tipo de pedal, eles começam a sair. Né? A questão social também é muito importante, não? Porque tem gente que faz amizade. Na loja, nesses 20 anos de loja, eu já vi. Cara, a gente que arruma emprego, depois que começou a pedalar, casamento, cara, aconteceu, cara. Até casamento. Sério, já fui pro pico já, porque, pô, pedala, começa a se encontra no grupo de pedal e daqui a pouco vê, tá namorando e é uma amizade, assim, ver pessoas que depois começaram a pedalar e começaram a se relacionar, virarem amigos, assim, para a vida, né? É muito legal, cara. É muito legal que a bike proporciona mesmo para as pessoas. Então, por isso que é um mundo muito apaixonante. E o principal é a inclusão. É um esporte muito inclusivo, né? Diferente de outros esportes que o marido vai para um lado, a esposa vai para o outro, a bike proporciona você pedalar com a esposa, com seus filhos, né? Então é muito legal isso aí, cara. É um esporte muito familiar, né? É um ambiente muito saudável, pessoas saudáveis, que está todo mundo querendo bem. É apaixonante, cara. Eu sou suspeito de falar. Não, mas é um esporte que faz você se sentir muito vivo. E tem um benefício também que eu vejo muito da bike, que é fora da própria bike. Pessoas que abandonam vícios por conta daquilo. Cara, a pessoa ali toma muito álcool. Aí ela vê que a performance começa a cair e ela deixa de pedalar no domingo porque tá cansado, bebeu no sábado, e daí ela para de beber no sábado à noite pra pedalar no domingo, cara. Isso é muito lindo de ver acontecer. Na verdade, isso é uma coisa que eu nunca fui de exagerar no álcool. Eu sempre tomava uma cerveja no domingo, no sábado, tava com algum pessoal ali. E de um tempo pra cá, porque eu peguei mais firme pra andar de bike, eu tive álcool na minha vida. Foi tipo uma coisa que mudou totalmente, entendeu? 5 meses incentiva a fazer essas coisas. 5 meses aqui sem álcool nenhum, tirando esses vícios, então realmente impacta de uma forma muito positiva na vida. E você já pensou isso na vida de um adolescente? Quando eu comecei a pedalar, eu estava na época de ir pra balada, assim, quando eu conheci o mountain bike, que esse professor apresentou, né? O mountain bike como esporte, e eu comecei a pedalar. E ao mesmo tempo eu comecei a sair para balada, para ir, né, sair à noite. E eu trabalhava na loja do meu pai no carro, então eu tinha meu salário. E esse salário, ou eu saía para balada, ou eu comprava peça de bicicleta. Então eu ia para balada, eu até ia, mas eu não gastava R$1, eu não comprava uma. Eu tinha vontade de beber, porque eu achava bonito, bacana e tal. Mas eu não comprava nada, porque eu tinha que comprar a peça da bicicleta na semana seguinte, né? Que seria semanal. Então eu não gastava dinheiro para poder equipar minha bike. Depois que minha bike estava mais ou menos equipada, e eu já estava pedalando, eu tinha o desejo de querer andar, acompanhar o grupo dos mais velhos lá, os caras que eu já estava pedalando com eles, mas eles toda hora tinham que me esperar. E eu via que eu era um estorvo, eu estava atrás dos caras. Então eu ia pra balada,
mas eu também não bebia porque eu precisava estar bem no dia seguinte. Isso daí eu comecei a ir embora mais cedo da balada para poder acordar cedo, até chegou uma hora que eu falei, nem vou na balada. Vou pegar lá, já tá dando certo. Então, eu vejo hoje que isso foi fundamental. Porque os amigos que eu tinha naquela época, né, esses colegas que continuaram nessa vida de balada, curtição e tal, eles tomaram muito diferente. Né? Tudo bem, mas eu consegui passar por isso sem beber, sem fumar, sem usar droga, e tudo porque, sem saber o que eu estava fazendo, tudo porque eu queria pedalar no dia seguinte, eu queria estar bem no dia seguinte. Então a cultura do esporte, de se cuidar, de se alimentar bem, quando muito jovem, implantado na vida de uma criança, de um adolescente, ela é fundamental. É impressionante. Bom, agora eu não poderia passar esse programa inteiro sem perguntar. Conta pra gente a história aí de como é que foi seu relacionamento aí, como você conheceu o Gustavo Xavier, cara. Xavier, Gustavo Xavier, cara, esse cara, multicampeão brasileiro, campeão pan-americano 3 vezes, que ano que vem se torna um atleta de elite, provavelmente o principal, agora com a aposentadoria do Gustavo, do Henrique Avancini, acredito que ano que vem o Gustavo Xavier vai ser o principal atleta nacional, né, de mountain bike. Cara, a gente tinha um pelotão de treino lá na cidade, né? E ele treinava, todo mundo já com bike de carbono, treinando, se dedicando, tomando suplemento, todo mundo fazendo o que podia para andar bem, pra gente andar forte. E de repente chega um menino lá, velho, um magrinho lá, cara, de 14 anos, 13 na época, acho, com uma cauda 10 de aço, velha pra caramba, reformada, ele mesmo assim ainda velha. E chegou e começou no primeiro dia, ele andou junto, acompanhou. No segundo dia ele já, né, na semana seguinte ele já andou de igual igual, na semana seguinte ele já andou na frente. Né? E foi impressionante. Nessa época, na verdade, eu não estava treinando. Então eu não presenciei ele nesse grupo de treino. Mas aí chegava na minha loja e falava, né, você precisa conhecer o menino que está na loja lá. Neto, o menino foi hoje de novo. Caralho, é doido. Neto, você precisa conhecer esse cara. Aí eu fui lá, eu conheci. E aí, assim, foi tudo muito rápido. A gente organizou uma competição, uma prova de 100 km, volta do Turvo, uma prova muito dura de ciclismo. Na verdade, a gente chama de rachão, que é assim, uma prova entre amigos, uma competição que a gente divulga na região, foi lá umas 30 bikes, assim, pra gente fazer o nosso treino, né? Como eu disse, eu não estava treinando nessa época, então eu estava ajudando na organização. Fui de moto, assistindo a prova, como batedor, e o Gustavo me emprestou uma bike de um outro ciclista, ele não sabia, nunca tinha usado sapatilha, já caiu com o pé preso na largada, porque o pé climpa no pedal, né? Nunca tinha usado, caiu ali, e foi. E beleza, e começou o pedal. 30 km de pedal, o pelotão estava lá e ele estava junto. 40 km de pedal, o pelotão já começou a picar, né, porque entrou na parte dura do percurso, o pelotão picar, que algumas pessoas já não conseguiam mais acompanhar o ritmo do pelotão principal, já começa a ficar para trás, e o Gustavo estava lá. Mais ou menos na metade da prova, onde é a parte mais dura do trajeto, com muita subida, selecionou o pelotão e se estava lá. Foi aí que eu vi, eu já tinha ouvido falar, mas aí que eu vi o potencial desse cara. Porque na época estava o Marcelo Pedretti, que na região é o cara que mais ganhou competição até hoje, né? Porque ele está aí há mais de 10 anos ganhando competição, até hoje ele ainda está competindo. Amigão meu, um irmão meu, e lá de Piedade também. E esse cara, Marcelo Pedretti, estava lá e daqui a pouco ficou só os dois andando, e o Marcelo atacava na subida, o Gustavo ficava um pouco para trás, eu de moto, ele do lado, falou, bora Gustavo, vamos! Esse cara encheu o pulmão de ar e alcançava o Marcelo. Aí ele sobrava e cada hora falava, vamos Xavier! Né? Chamando de Xavier, o Gustavo Xavier. Vamos Xavier! E ele alcançava o Marcelo atacava e ele baixava a cabeça, eu gritava na orelha dele, ele não desistia, ele não largava o osso, cara. Nessa corrida acho que ele chegou em segundo, ele chegou atrás do Marcelo. Mas assim, cara, ele foi o protagonista, foi impressionante esse cara. Raçudo.
depois desse momento, nunca mais perdeu nada na região. Daí o pai dele chegou, o pai dele, né, sempre incentivou, mas acho que não acreditava tanto no potencial, aí investiu, comprou uma bike um pouco melhor e tal. Pô, esse moleque. Aí eu fui o primeiro patrocinador dele, né, consegui levar ele para as principais competições da região aqui, né, no ano que ele estava correndo pela Superbikes. Ele teve várias propostas de equipes, mas ele não foi, ele foi muito fiel às Superbikes, né? Fui muito grato por tudo que eu pude fazer para ele dentro do que estava no meu alcance, e eu sempre falei para ele, cara, espera que vai chegar o momento certo e tal. E aí eu fui trabalhando junto com um fornecedor, na verdade um representante, um vendedor, para conseguir colocar ele numa equipe nacional. Aí a gente colocou ele numa equipe de fábrica, a Audax Bike. E foi daí ele já assumiu, com 15 anos ele assinou um contrato já como atleta de fábrica. E aí a Audax já levou ele Brasil afora, e acho que ele andou 3 anos pela Audax, depois assinou com a Specialized Brasil, que aí já leva ele mundo afora. Atualmente ele é atleta da Specialized Brasil, profissional. Hoje ele está nos Estados Unidos. Semana passada, mês passado, estava na Suíça. Cara, com 21 anos, esse cara já conheceu os 4 cantos do mundo já. Já viajou pela Europa, já morou na Europa, já América do Sul, América do Norte, Brasil inteiro, correu do norte a sul no Brasil. Eu falei pra ele essa semana que estava na hora, passou lá para dar um abraço, eu tenho que viajar e tal. Eu falei, cara, você tá parecendo um caminhoneiro, hein? Não para na casa. Pior que cara, desse ano eu vou ficar, se não me engano, 250 dias fora de casa, né? Passar mais tempo viajando do que na casa, né? Vive o esporte. É grande o esporte da bicicleta, né? Incrível. E esse cara é fera, velho. Ele é um cara muito bom, um cara muito humilde, um cara. Vocês têm que convidar ele pra vir aqui. Tem muito empreendimento também no esporte, né? E é muito legal. E ele é muito grato, ele até hoje, a gente não é patrocinador, ele leva as bikes dele pra gente arrumar quando ele tá em Piedade, a gente que arruma as bicicletas dele e. Porra, ele é muito legal. Isso que você falou é muita verdade, que o perfil do atleta é muito próximo do perfil do empreendedor, né? Aquela questão de disciplina, de querer ir atrás, da sede mesmo por vencer, né? Isso eu acho muito interessante. O esporte, né, ele ensina muito isso, a dedicação, a persistência. Você tem muitos momentos de crise no esporte, né, que você não está bem, que você fica doente, que você perde tudo que você conquistou treinando, você fica doente, você perde tudo, aí você tem que conquistar de novo, você tem que treinar e batalhar, e você tem um alvo, né, um objetivo, que é aquela competição, ou com, né, com Strava, ou aquela meta, eu preciso concluir aquele percurso. Eu vou treinar para mim fazer aquela viagem, vou treinar para pedalar com aquele grupo, vou treinar para mim conseguir andar com os meus amigos. E se a gente traz isso para o mundo corporativo, é igual. É verdade. Se dedicar muito, né, para conquistar, romper barreiras, né, atingir as metas. Né. A pessoa leva essa mesma dedicação que ela tem na bike, né, acaba implementando na vida, né? E outra coisa que é legal também, falar um pouco do esporte, normalmente o pessoal assim que começa a andar de bike, já pegou o gosto, eu vejo gente assim que é até curioso, às vezes deixa de comprar uma moto, um carro, para comprar uma bike. Tem gente que, você vê, não liga muito pro carro, mas a bike da pessoa vai muito de... Você vê bem que é o gosto da pessoa, né? Às vezes o cara tá andando com uma bike de 20 mil, 25 mil, mas tá com um celular simples, tá com um carro simples. A preferência dele é o esporte, né? Sim, isso é. Eu tenho uma história muito boa sobre isso. Sério? Muito massa. Uma vez eu tinha loja e um cliente passava e falava, um dia eu vou comprar essa bike. Era uma bike de um valor bom. Né? Mas não era um absurdo de bike, mas já era uma bike boa. Um dia eu vou comprar essa bike. Esse cara não compra nada. Agora só fala. Só fala, né? E ele passava todo dia. Ele falava, eu vou vender meu carro e vim comprar essa bike. Sério? Eu nasci, aprendi a andar dentro de uma loja de carro. Então demorou. Bora trocar o carro então na sua bicicleta. Daí ele olhou pra mim, sério?
Eu compro o seu carro, você pega a bicicleta e eu te volto a diferença em dinheiro. Então tá bom. Vai dar lucro e deu certo, né? Então tá bom, vamos lá buscar o carro. E eu conheci o carro dele, era vizinho, o carro dele era bonito, era bom, o carro dele. Vamos, eu pago tanto no seu carro. Tá bom. Beleza. Foi lá, pegou o carro, deu o carro, chave do carro e tinha um outro cliente na loja, ele pulava no chão e falava, agora sim, esses caras são loucos. Tão rápido, tão rápido e tão fácil assim, né? E ele foi lá e me deu o carro valia mais ou menos o dobro do valor da bicicleta. Não, depois você paga, não é por causa do dinheiro, eu não uso o carro mesmo, o carro fica lá na garagem, ele realmente morava no centro e muito próximo do trabalho. E ele tinha, o estilo de vida dele era muito simples, era da casa do trabalho, ele só andava a pé. Né? E aí ele comprou, e esse outro cliente que estava lá, vem aqui, ó, você precisa ter uma sacola, deu para ele. Falou, ó, você vai precisar disso aqui, ó, capacete, o outro cliente se intrometeu, capacete, luva, farol, encheu a sacola, esse cara foi embora. Daí ele voltava, que é isso aqui que eu comprei? Pra que serve? Não sei o Não que. foi eu que comprei, esse cliente que colocou na sacola, esse cara foi levando. Aí eu vou, não, isso aí você comprou um farol, você vai colocar na bike assim você vai usar. Então foi muito legal, e depois, né, esse cara anda de bike até hoje, ele conseguiu comprar outro carro, hoje ele tem um carro lindo, novo, o cara tá super bem, mas ele fala, eu sempre conto essa história, inclusive conto na frente dele, e ele conta com muito orgulho, ele falou, cara, mudou minha vida, porque eu comecei a pedalar, fazer esporte, conquistei amigos, e eu não precisava mesmo do carro, e esse cara anda de bike até hoje, ama a bicicleta, ama o esporte, então assim, cara, trocou o carro. História sensacional. Essa história é incrível. Foi bem legal, foi bom, foi um ótimo negócio, porque eu vendi a bike, depois eu vendi o carro, e esse cara ficou feliz, então é assim, trabalho, é servindo, não foi nada forçado, não foi nada empurrado, foi muito legal. E uma outra curiosidade também, qual foi a bike mais cara que você já chegou a vender? Assim. Cara, eu não lembro, velho. A gente trabalha com bicicleta de A a Z, trabalha com bikes aí de R$1.000 e bikes que chegam muito próximo de R$100.000. Eu não sei te responder agora, mas nessa faixa de preço a gente negocia ou bikes ou componentes desse Componentes, né? Um par de rodas de valor muito alto, um componente muito alto, mas assim, isso é pontual, né? Esse é o produto que todo mundo sonha em ter, é o produto que a gente sonha em ter, mas o mercado em si ele é variado, exato. Eu acho que o nosso forte mesmo é justamente a variedade de produto e poder atender todo mundo. Tem esse cara que trabalha com produto classe A, né? A gente tem lá para atender, mas é muito focado na galera que está começando a pedalar ou que já pedala e tem um equipamento assim, equipamento bom, mas que não é o top de linha, né? Então a gente consegue atender todo mundo, né? Criança, vai que infantil também, a gente adora todo tipo de isso, e na verdade isso é uma dificuldade no meu negócio, porque, por exemplo, eu trabalho com um pneu de R$55 com um pneu de R$800, R$900, né? E como a gente mantém um estoque de todos os itens, não dá. Pedal, tem pedal de R$10 e pedal de R$2.000. Você tem que ter e entre eles existiam inúmeros itens e modelos intermediários e tal. Então, é sempre uma dificuldade em manter tudo em estoque. Claro que a gente nunca tem tudo em estoque, porque o estoque é infinito, né? Mas se a gente não tem, eu sei onde conseguir, eu tenho parceria com o importador, tá? Então a gente sempre está ali tentando ajustar isso aí, né? Muito legal saber disso. E o que você diria para quem está assistindo você e que você deixaria de dica? Para uma pessoa que é apaixonada por bicicleta e tem interesse em entrar no ramo, o que você daria de dica para essa pessoa que está pensando, vai ou não vai, sabe, tem dificuldade, às vezes nem tem condições financeiras, psicológicas, o que você diria? Eu vejo que o ramo da bicicleta ele é muito difícil
porque a gente não tem muita... Não é um mercado muito profissional, né? Não tem formação, não tem como você... Tem que meter a cara mesmo e começar e aprender, e a se dedicar, e a perseverar, né? Eu acho que a maior dica assim é a perseverança, né? Se você quer mesmo, vai atrás, é sofrido, é árduo, mas como qualquer ramo, né? Se você tem um sonho de começar um negócio, você tem que ir para cima, tem que estar disposto a pagar o preço, abrir mão de muita coisa para poder conseguir ir atrás do seu sonho mesmo, assim, né? E parceria com as pessoas aí, no seu lado. Isso aí. Show. Legal. E você tem alguma coisa, quer fazer uma divulgação dos Superbikes também? Aproveita para falar um pouquinho. Os Superbikes, você encontra os Superbikes nas principais redes sociais, Superbikes Pro Shop, e lá tem todos os nossos contatos, tem várias informações de produtos, nossos serviços, né? A gente é uma loja Shimano Service Center, que é um título que a própria Shimano concedeu para a gente. São menos de 200 lojas no Brasil inteiro que tem esse título, né? Aqui na região, acho que são 3 lojas, na nossa região metropolitana de Sorocaba, somente 3 lojas. E a gente é Shimano Service Center, a gente é a revendedora autorizada da Ode Bikes, da Sense, da Caloi, entre outras marcas, né? Temos uma oficina muito completa mesmo, que trabalha com todos os tipos de serviço de bicicleta, desde a parte hidráulica, suspensões, freios hidráulicos, né, e manutenção tradicional da bicicleta, e também bike fit. Eu sou, além, né, de trabalhar nas Superbikes, eu sou formado em educação física, e eu me reconectei com a minha formação, porque eu nunca dei aula, né, de educação física, né? Eu fui me reconectar com a minha profissão de formação através do Bike Fit, que eu fiz uma especialização na Escola Brasileira de Bike Fit em Brasília. E o Bike Fit é um serviço de ajuste da bicicleta para adequar a bicicleta para o ciclista, né? Não é o ciclista que se adapta à bike. Então eu coloco você pedalando na bike, eu vou analisando todos os ângulos, medidas, posicionamento e vou acertando a altura do selim, a altura do guidão, o avanço do guidão. Esse é um serviço que a gente faz nas Superbikes, é feito por mim, né? E é bem legal, uma coisa que eu amo muito fazer, transforma a vida, transforma a bicicleta da pessoa. Às vezes a pessoa acha que precisa trocar de bike porque não está confortável. Então chegar lá, a gente ajusta, puxa aqui, estica ali e muda a bike completamente e tem um benefício muito maior para pedalar. Tem mais conforto, tem mais performance e mais segurança. Que diferencial, hein? E para quem não é de Sorocaba, consegue comprar também? Sim, pode entrar em contato com a gente despacha para todo o Brasil. A gente já está também nas principais marketplaces também, então a gente já está hoje, já está online também. É isso aí. Obrigado então aí, pessoal. Excelente podcast. Fiquem por dentro aí, em mais episódios pela frente. E É só o começo. É só o começo. Esperamos ver você mais vezes aqui. Valeu. Valeu. Bora pedalar, hein? Bora. Vamos marcar um pedal aí. Obrigado. Boa, Ó, conversa. foi bom, foi bem. Obrigado.